Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Corinthians! O Panzinho, o Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Corinthians! Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que começa a acompanhar a partir de agora o programa número 4 do Corinthians em Marcha nessa terceira fase aqui pelas nossas plataformas. Muito obrigado a você que está no aplicativo do Só Play em qualquer parte do planeta. Um grande abraço para você que está nos nossos canais do YouTube, no meu, Octávio Tata Muniz, e do NSC, NSC TV Esporte. Obrigado pela sua companhia e a você que acompanha em qualquer tempo pela Com Brasil, para todo o país, pela Sky, pela Oi, pela Vivo, pela Claro, pela nossa TV. Um grande abraço! Começando o Corinthians em Marcha, o programa número 4 dessa terceira fase, e começando com aquela homenagem tradicional ao nosso velho, saudoso Otávio Muniz. Lembrando que foi ele quem criou esse programa há 75 anos. É muita história, né? Olha o Muniz aí. Que microfone estiloso. Isso aí era a primeira fase do Electro Voice. E o Muniz apresentava o programa, era de paletó e gravata. Não pensa que era gente com camisa do Corinthians, não. Muniz era chiquérrimo. E aí, na segunda fase, tivemos a Rádio Atual. Outro dia estava lembrando aqui, sobrinho, Bruno, do velho Zé de Abreu, né? Que saudade dele nos deixou o nosso Zé de Abreu, pai da Renata Abreu, que Deus o tenha, que foi quem abriu a oportunidade para que lá no começo do ano 2000 nós fizéssemos o Corinthians em Marcha. Bem, vamos passar por algumas recordações do velho Muniz para a gente lembrar. Eita, ó, essa foto, não leve em consideração a data de 4 de agosto de 2004 que está no rodapé, porque ela não vale. Esta é a última foto que eu tenho, pelo menos, de registro dele no dia a dia do Parque São Jorge. Para quem não sabe, a gente já contou essa história aqui, mas é bom relembrar. O meu pai, o nosso pai, o avô do Léo e do Otávio, o nosso Otávio Muniz, faleceu em 1986, e isso é um dos últimos treinamentos do qual ele fazia parte como assessor de imprensa do clube. Ali no centro da foto está Carlos Alberto Torres, que também nos levou, nos deixou. Lá está o Antoine Gebran olhando ali, dando risada para o Basílio, que está do lado dele, que também não está mais conosco. Flávio Ferrari, que não está mais conosco. Gazeta. Eita, professor Paulo, que nos acompanha. Doutor Léo Vilarinho, Ado. Puxa, Arizão. Quanta gente boa, que legal. Isso aí é o Parque São Jorge. Roda aí, Otávio, próxima. Deixa eu ver. Ó o Muniz aí, ó. Muniz fazendo reportagem, Munhoz, cabeça aí, ó.
Isso é no Morumbi, ainda não está todo construído, dá para ver, entrevistando Luiz Carlos, quarto zagueiro do Corinthians. Imagina, a Jovem Pan já tinha microfone sem fio. Olha lá o Muniz segurando o microfone sem fio e metendo uma reportagem. Que legal. Que mais temos aí, Otávio Muniz? Eita, essa aí também é de 85, 86. Aí só eu e o Bruno Filho é que sabemos. Vladimir, todo mundo sabe, abraçado do Muniz. Mas do lado dele, Roberto Pitarello, nosso amigo de São João da Boa Vista, trabalhou conosco na Piratininga. Que legal, de branco eu não reconheço, mas se o Bruno souber depois ele fala. Deixa eu ver a próxima, Otávio. Bom, a próxima é uma homenagem. Sobrinho agora quase caiu da cadeira, eu tenho certeza. Hoje, onde estamos exibindo esse programa ao vivo, para você que está acompanhando em outro tempo, nos desculpe, é o dia do rádio, porque hoje é 25 de setembro. E a esse aparelho aí, nós aqui todos devemos a nossa vida. Foi por conta das ondas emitidas por esse aparelho e do som que atravessava o alto-falante e chegava ao ouvido das pessoas que nós somos o que nós somos. Desde Bruno Sobrinho, irmão do Otávio Muniz, meu tio, o precursor de todos aqui, passando pelo meu pai, e o sobrinho, depois eu vou voltar essa foto, que o sobrinho vai contar a história desse rádio que eu quero avisar. Não vendo, não empresto, não troco, não deixo levar para a exposição e ele funciona perfeitamente. Próximo, Otávio, já que hoje é o dia do rádio. Eita! Bruno Filho, quando você foi chamado de um novo João Saldanha. Aí, Bruno Filho e eu na cabine do estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, pela Rádio K, quando o Bruno Filho redespontou, se é que essa palavra existe, para a comunicação nacional, aí na Rádio K. Nós estamos tristes, nós estamos sem aparência, dá para perceber pelo nosso semblante. Bruno Filho vai falar disso já já. O que mais tem aí? Tem homenagem para o sobrinho? Que é isso? Olha essa cabine do Pacaembu, do lado do interior. Porra, nós precisamos chamar Paulinho Arapuã aqui para participar conosco, locutor do projeto da Rádio Atual, do Corinthians em Marcha. Devia estar pouco frio no Pacaembu. Olha o tamanho do agasalho do sobrinho, depois eu vou voltar nessa foto. E que mais tem aí, Otávio? Tem alguma minha? Ainda não? Ah, tá bom então. E essa equipe aí, onde Chico Sobrinho despontou nos anos 70, entrevistou até o Pelé. Olha lá, Rádio Marconi, frequência que depois foi da Excelsior e da Rádio Globo, né, do Grupo Globo. Olha a equipe, João Bosco, Vanini Júnior, imagina, Vanini Júnior. Otávio, nós temos que chamar aqui avô do ex-marido da Gabriela, do nosso Lucas Garcia. A Mauri Bahia Vilela, Bruno Sobrinho, que é o nosso Chico Sobrinho, e Oswaldo Ferreira. Ele vai falar disso. Pô, fiquei com inveja. Tem alguma minha aí? Você preparou alguma minha? Nossa, que coisinha feia! Estádio Getúlio Vargas Filho? Não, não é não. Esse é o estádio do SIC, Centro de Integração Comunitária, lá de São João da Boa Vista. A gente fazendo o Palmeiras, que só está aqui essa foto, porque o Palmeiras de São João da Boa Vista é branco e preto, com o professor Milton Mazzarini, que era meu comentarista. Esse moleque vai me matar com o negócio de saudade um dia, viu? Deixa eu ver a cara dessas figuras aqui. Só quero ver a cara dos caras com essas fotos no ar. Bruno Filho, boa noite. Põe a foto do Bruno Filho na Rádio K aí de novo, Otávio. Por favor, Bruno Filho, boa noite. O bom é que a gente estava sem cor, né, de praia, e nós estávamos tristes na foto, hein, Bruno Filho? Oi, boa noite para vocês todos, para você, Tatá, para o Chico, para o Leonardo, para o Tavinho. E um abraço ao Felipe também, que não está conosco hoje, mas certamente, na hora que puder, vai assistir o programa. É verdade, era o jogo Bragantino e Juventude, e eu fui convidado pelo Cajuru e por você. Nós fomos lá para Bragança Paulista, esse jogo terminou 0-0. Foi realmente a minha reestreia no rádio, pela Rádio K. E a gente está feliz, é claro, né? 2 irmãos trabalhando na mesma rádio. Isso não é normal, já é uma coisa rara, quanto mais numa rádio com um amigo tão grande e tão importante como o Cajuru. Então a gente estava feliz mesmo, é verdade. É isso aí, grande Rádio K, um abraço para o senador Cajuru, qualquer hora eu vou convidar ele aqui. A minha calça estava um pouquinho acima do limite, né? O Bruno Filho que estava no estilo, eu estava, aparecia o seu Barriga com a calça por aqui. Grande Rádio K. Aliás, eu queria dizer, e eu esqueci de dizer isso a semana passada, nós não tivemos oportunidade de trabalhar os 4 juntos. Sobrinho, Bruno e eu e o velho Muniz. Nós já trabalhamos juntos, eu, o Bruno e o Sobrinho,
fizemos pela Com Brasil e pelo NSC, Campeonato Paulista da Série A3, quando o Bruno teve de férias aqui no ano passado, a gente fez uma transmissão e trabalhamos Bruno, eu e o velho Muniz, aí sim, na mesma emissora, em São João da Boa Vista, na Rádio Piratininga. Era muito legal. Bruno, você levantou o dedo, diga lá. Para completar, que você não estava com a calça acima do normal, você usava todos os dias a calça acima do normal, o famoso toureiro. Isso, ridículo. Você foi bem. Toureiro, sinônimo igual a ridículo. Mas tá tudo bem, Bruno Filho, fazia parte. Seu sobrinho, boa noite. Volta aquela equipe da... Primeiro volta a equipe da Rádio Marconi ali, que eu quero ver. Primeiro para ele falar dessa aí, depois na cabine do Pacaembu. Chico Sobrinho, isso aí é 1970 ou 71? Ô, Tatá, tudo bem? Tudo bem. Eu queria deixar um abraço aqui pro Bruno, pro Leozinho, pro Tavinho também, um especial pro Felipe, que não está com a gente hoje, mas que certamente semana que vem estará. Essa é na cabine do Pacaembu. Bom, voltando aqui na positiva, né, equipe da Rádio Marconi, isso aí foi em 71, Tatá. 71, início do ano, comecei lá em janeiro e tive uma passagem bastante rápida, por conta de problemas familiares, entre aspas, né? Porque a mamãe não queria que fizesse isso, queria que fosse trabalhar em algum lugar que desse alguma remuneração, né? E naquela época eu estava apenas estagiando com 18 anos, né? Mas foi uma experiência muito grande, muito importante para mim como jovem, né? Naquela época com 18 anos, como eu falei. E um momento marcante desse... Aliás, foram dois momentos marcantes nessa minha passagem curta pela Rádio Marconi. O primeiro deles foi ter tido a oportunidade de fazer meta num jogo Corinthians e América no Pacaembu, ao lado do velho Muniz, né? Ele pela Rádio Pan-Americana e eu pela Rádio Marconi. Quer dizer, eu não sabia nem o que falar, tá do lado dele, né? Monstro sagrado da reportagem. Eu fiquei até atrapalhado, mas ele me dava força. Não, garoto, vamos, você é bom. Incentivava, né? Então esse foi um momento único para mim nessa curta carreira. E o segundo foi quando ele arrumou para mim uma entrevista exclusiva com o Pelé no jogo Santos e América Mineiro, no Parque Antártica. E aí ele chegou no Pelé, eu estava do lado dele e falou... Chamava o Pelé, né? Agora de negão, né? Como todo mundo chamava naquela época, né? Pô, dá para você dar uma força aí pro meu filho? Está começando agora? Ele falou, claro, claro, Muniz. Ele falava, né? Claro, Muniz. Fala para ele esperar todo mundo sair de perto de mim. Quando eu estiver sozinho, ele encosta e eu dou uma canja para ele de 2, 3 minutos. Ótimo. Aí eu esperei, né? Saiu todo mundo, fui eu lá no Pelé, fiz uma entrevista de 3 minutos, eu virei um semideus na Rádio Marconi, né? Porque na hora que viram aquilo, galera, pô, um moleque de 18 anos entrevistar o Pelé exclusivo durante 3 minutos, né? Então, essas duas passagens minhas na Rádio Marconi. E a outra foto é a minha passagem em 2003 pela segunda fase do nosso programa, onde eu tive a oportunidade de comentar jogos ao lado do Ivo Morgante e do Paulinho Arapuã, os dois locutores, né, que nós tínhamos naquela época. E foi uma experiência também ótima. Esse jogo foi no Pacaembu, não lembro com quem foi, mas a gente fez o Campeonato Paulista, né, de 2000. Esse, se não me engano, é o Campeonato Paulista de 2003. Se você souber mais dados, me corrija, mas eu imagino que seja o Campeonato Paulista de 2003. É isso aí, boas lembranças. Antes de passar para os meninos, o Bruno Filho levantou o dedo. Diga lá, Bruno Filho. Rapidamente, esse jogo que ele falou do Santos e América, eu estava junto com meu pai, quando ele estava trabalhando na Rádio Marconi. E o detalhe é que o papai bateu na porta do vestiário do Santos e pediu ao segurança, avisa o Pelé que é o Otávio Muniz. Aí só o Pelé saiu de lá de dentro, de calção, meião e sem camisa. Demorou 2 minutos para ele sair. Falou, Muniz, o que você quer? Pode dizer aí. Então eu estava do lado do meu pai quando ele fez esse pedido para o Chico entrevistar o Pelé. Exclusivamente, ver se ele tinha importância. O Pelé saiu, não ele que entrou no vestiário. O Pelé saiu do vestiário sem camisa, só de calção e meião, para perguntar o que ele queria. Agora, o Bruno, eu lembrei de um outro detalhe, só rapidinho, Tatá, só para não perder a oportunidade, que eu talvez, bom, talvez não, com certeza aqui nesse grupo eu sou o único, né? Mas eu talvez seja um dos poucos corintianos
que viu o Rivelino com a camisa da Portuguesa. No jogo no Canindé, Portuguesa e Zelznikar, que era um time lá da Iugoslávia. Foi um torneio, aqueles torneios de verão em janeiro, e o Corinthians emprestou o Rivelino para a Portuguesa, e o Rivelino jogou com camisa 8, porque o 10 era o Basílio. Não dava para dar 10 para o Rivelino, ele teve que jogar com a 8. Bom, essa passagem para mim foi sensacional, porque talvez tenha sido a única vez, antes do Rivelino sair para o Fluminense, que ele tenha vestido outra camisa. Ele começou no infantil no Corinthians, né? Então eu tenho essa lembrança aí no Canindé, um domingo à tarde, não, eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi 71, né? Lá se vão 52 anos, Tatá. Nós vamos trazer o Orelha qualquer dia aqui para comentar. O Orelha, para quem não sabe, é o Rivelino. Bom, vamos agora aos meninos, que não eram nem projeto nessa época ainda, mas o programa começa já com eles e com o que vai acontecer. Se você está em outro tempo, em outro horário, saiba que estávamos ao vivo no dia 25 de setembro. Portanto, daqui a menos de 24 horas, o Corinthians começa a decidir a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, e o Corinthians está praticamente pronto. Léo, não sei se você teve tempo aí durante as suas atividades em San Diego, lá na Califórnia, onde temos 4 horas a menos de ler alguma coisa, ver alguma coisa. Vanderlei parece que vai armar o mesmo time que vem jogando. E aí, o que vai acontecer? Precisamos ganhar de muito, ganhar de qualquer placar vale, não pode perder o jogo. Léo, e aí, tudo bem? Fala, Tatá, tudo bem? Um abraço aí a todos, um abraço para o Felipe aí, que com certeza vai assistir o programa depois. Eu acho que esses últimos 2 jogos mostraram bastante como que o Corinthians se comporta dentro de casa. Mesmo com o resultado contra o Botafogo sendo um resultado positivo por conta da expulsão, o Corinthians mostrou uma força dentro de casa de recuperação, tanto contra o Grêmio contra o Botafogo, que eu acredito que vai trazer para o jogo contra o Fortaleza, e a gente tem bastante chance de ter uma vitória, pelo menos mínima, eu acredito. Muito bem. Otávio Muniz, boa noite. E me diga a respeito de amanhã, baseado no que você viu, segunda e sexta-feira, um empate de 4-4, a vitória de 1-0 contra o Botafogo. O que podemos esperar a partir dessa primeira semifinal contra o Fortaleza? Eu vou insistir na pergunta, nós temos que fazer mais de um gol basta. Podemos confiar num jogo de chumbo trocado para depois pensar no Cássio nos pênaltis? O que a gente tem que imaginar a respeito desse jogo? Seja bem-vindo. Fala, Tatá, tudo bem, gente? É uma satisfação estar aqui com vocês. Queria desejar o feliz dia do radialista, né, para vocês que fizeram história nesse meio de comunicação. Enfim, Tatá, os 2 jogos que o Corinthians jogou na semana, né, que precedeu ao programa aqui, né, Corinthians em Marcha número 4, hoje dia 25, foram Grêmio e Botafogo. No jogo contra o Grêmio, o Corinthians me mostrou uma certa sonolência, certo, no começo do jogo. Me mostrou bastante desconfiança, me passou bastante desconfiança ali no setor esquerdo da defesa, ali jogando com o Caetano. Foi uma partida pífia dele, acho que os 4 gols foram por ali. O Vanderlei conseguiu corrigir isso. Pelo menos ali enquanto, né, os 23 minutos do jogo seguinte, né, contra o Botafogo, que o Marçal deu aquela entrada criminosa no Pedro. O Corinthians mostrou uma certa apatia no começo do jogo, mas depois conseguiu se recuperar. Só mostra o quão grande é a força do Corinthians na Neoquímica Arena. Eu acho que para esse jogo contra o Fortaleza, primeiro jogo da semifinal, eu acho que o Corinthians precisa sair com uma vantagem não mínima. Precisa sair de uma vantagem de 2-0, 3-1. O Corinthians precisa criar margem contra esse time do Fortaleza. Não é um time bobo, é um time que tem ganância de vencer, é um time que está lutando também por um título inédito também para a região do país que reside, né? Ou seja, o Nordeste não tem nenhum título internacional e eles vêm com tudo. Eles não são bobos. Você vê imagens da torcida do Fortaleza, né, que já viajou aqui para São Paulo, né? A equipe sendo recepcionada, né, no aeroporto para dar aquele adeus, para dar aquele último gás, né? Uma torcida imensa, e eles estão encarando isso como uma decisão, e a gente tem que encarar isso como uma decisão. Já jogamos uma semifinal no lixo e não vamos jogar outra agora, né? Pois é, o adversário é o Fortaleza, Bruno Filho. Você que enraizado está aí no Nordeste do nosso país, e João Pessoa, na querida Paraíba,
que deve ter visto certamente o Fortaleza muito mais que nós todos aqui. Você já citou que o Fortaleza arrancou de lá da Série C junto com o Botafogo da Paraíba, com o próprio Santa Cruz lá do nosso Pernambuco, nosso Recife. Agora, o Fortaleza nunca foi... eu não quero ser ofensivo aqui, mas o Fortaleza nunca ficou exposto ao que ele será exposto nessa terça-feira. Tá tudo muito certo, eu respeito a camisa do Fortaleza, acho um time de razoável para médio, mas o Fortaleza nunca disputou uma semifinal de torneio internacional no estádio do Corinthians, como poderia ser no estádio de qualquer outro grande do Brasil, do Flamengo, do Internacional. Como é que será isso? Ou isso tem peso nenhum, Bruno Filho? Deixa eu primeiro registrar aqui que hoje é aniversário do Zé Elias, né? O Zé Elias que nós vimos estrear contra o Cruzeiro em 1993, quando ele tinha apenas 17 anos. Eu lembrei muito do Nado, porque o Nado, nosso primo, eu estava assistindo o jogo com ele na casa dele, pela televisão, obviamente, e ele, conhecedor que era de futebol, disse: esse menino é bom jogador. Ele marca muito bem pela idade que ele tem. E o Zé acabou virando o Zé da Fiel, dispensa comentários, Zé Elias com a camisa do Corinthians. Ele está fazendo 47 anos hoje, e eu registrei na rádio de manhã cedo, e por isso eu estou registrando aqui também. Você falou bem, o Fortaleza mudou de patamar. O Tavinho me ajuda, o Léo também. O Fortaleza teve numa partida decisiva contra o Independente, foi? Na Sul-Americana do ano passado, me parece. Chegou longe, não foi semifinal, mas perdeu a classificação, me parece que para o Independente. O Fortaleza cresceu demais. Eu estou com o Léo, eu acho que tem que fazer um placar, mas não é fácil, não. Fortaleza é bom time. Eu diria que hoje o conjunto do Fortaleza é superior ao do Corinthians. É claro que o Corinthians tem jogadores individualmente de mais qualidade, alguns deles até muito superiores aos do Fortaleza, mas é uma partida difícil. Eu acho que o Corinthians tem que ganhar o jogo, independente de quanto for o placar, porque aí transfere a responsabilidade lá para o Castelão, que vai estar lotado, como sempre, né? E o Fortaleza tem que tomar cuidado, o Corinthians tem que tomar cuidado com o Fortaleza. Agora, se você for analisar retrospecto, tradição, camisa, obviamente que quem vai passar apertado é o Fortaleza entrando no gramado da Neoquímica. Mas hoje em dia o futebol mudou muito. O futebol mudou demais. Tem que tomar cuidado. Mas acho que o Corinthians vai impor a sua força aí para tentar chegar numa final de um título que ele não tem, inédito, não é? Pois é, tentando se igualar ao rival que ontem venceu a Copa do Brasil e agora é dito, e aliás de maneira verdadeira, como campeão de tudo. Se o Corinthians conquistar a Copa Sul-Americana, também será campeão de tudo, né? Para deixar bem claro. Sobrinho, eu fico aqui pensando o seguinte: estamos aqui exibindo o Corinthians. O Bruno Filho quer falar mais uma coisa. Pois não, Bruno? Não, o São Paulo não é campeão de tudo, porque ele vai disputar pela primeira vez a Supercopa do Brasil. Ele nunca ganhou a Supercopa do Brasil. Então ele não é campeão de tudo, né? Vamos devagar com o Andor. Você tem Ele é razão. campeão de quase tudo, mas a Supercopa vai disputar pela primeira vez. Você tem razão, e não só isso, como outro título que me ocorreu, mas não vou tocar nisso agora, e você tem razão. Sobrinho, estou pensando aqui o seguinte, né? No instante que estamos aqui com o Corinthians em marcha, estão lá fazendo Fortaleza em marcha. Vamos aqui fazer uma figura de linguagem. Daqui a pouco vamos de escalação, Otávio. E aí é o seguinte, aonde a pressão está mais... Onde é que a pressão marcada, né? A pressão, tirando a pressão no pulso, está batendo mais? É no Corinthians em marcha aqui ou no Fortaleza em marcha lá? Quem que tem que ter medo de quem? Tá mudo. O senhor tá mudo. Você tá mudo. Mudo. Abre aí o seu microfone. Não é questão de medo, é questão de quem tem mais responsabilidade de passar para a final. É obviamente quem tem mais responsabilidade de passar para a final somos nós. Pela nossa história, pela nossa camisa, tá. Não dá para comparar Corinthians com Fortaleza, né? Não tem a mínima condição de comparar instituições. Eu não estou dizendo time de futebol que está entrando em campo hoje. O Fortaleza tem um belo time, nós estamos melhorando. Eu acho que aqueles 10 minutos finais do primeiro tempo contra o Grêmio mostrou que nós temos potencial, é só saber aproveitar.
Erro na defesa, obviamente que tem, mas tem potencial do meio para frente, a gente demonstrou isso. Fizemos um jogo bem consistente, apesar de com um a mais, contra o Botafogo. Então, nós não estamos também hoje tão distante do Fortaleza do ponto de vista técnico. E do ponto de vista institucional, nós estamos muitas léguas à frente do Fortaleza. Não dá nem para comparar. O ano passado, o Fortaleza virou o primeiro turno na zona do rebaixamento. Se não é o trabalho do Vojvoda para levar o time para cima, para disputar até uma Sul-Americana, o Fortaleza correu o risco ano passado até de ser rebaixado. Terminou o primeiro turno numa posição muito ruim. Então, nós temos mais responsabilidade. Eu acho que os times se equivalem. Fortaleza também não é nada disso. Fortaleza não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um time normal, como nós também somos um time normal. Não temos nada demais, como eles também não têm. Então vai ser um jogo decidido na responsabilidade. Como a responsabilidade maior é nossa, eu entendo que a gente vai fazer um jogo muito bom amanhã aqui. Não sei se vamos fazer o que o Tavinho sonhou aí, 2 gols de diferença, mas eu imagino que nós devamos ganhar o jogo amanhã, eu imagino isso, para ir para Fortaleza para jogar a partida, eu acho que é a partida da nossa vida desse ano aqui. Porque se a gente não passa para a final da Sul-Americana, eventualmente é eliminado pelo Fortaleza, aí sim volta-se uma tempestade contra nós pela posição que a gente está no Brasileiro. Nós estamos 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Então, se não passa, desmorona tudo. Então, acho que passa. Acho que ganha amanhã, mesmo que seja a duras penas, e não vejo no Fortaleza, tanto do ponto de vista institucional está muito longe, e do ponto de vista técnico, eu acho que os dois times se equivalem. Pois é, o Otávio já deu um spoiler aí, ele piscou uma pretensa escalação. Põe na tela aí para a gente discutir esse assunto com todo mundo, Otávio, por favor, para a gente ver o que seria amanhã, né? Cássio, Fagner, Gil Veríssimo e Fábio Santos. Gil jogou demais. Moscardo, que não está jogando nada, já deveria voltar para o banco. Maicon e Renato Augusto. Na frente, o Matias Rojas, o Yuri Alberto e o Wesley aberto pelo lado esquerdo. Eu vou repetir o que eu falei a semana passada e já volto lá no Léo, né? Eu tenho muito medo de Fábio Santos e Wesley. O primeiro não tem mais idade para marcar o Marinho, que corta para dentro e chuta no gol. E o segundo, que é o Wesley, que devia fechar corredor, não fecha. Ele pensa que ele é o Pelé. Queria te ouvir a respeito dessa pretensa escalação, Léo. Eu acho que é praticamente o que a gente tem de melhor. Eu só vejo um problema nessa escalação que eu ainda não consegui engolir, que é o Rojas jogando pela direita. Eu acho que na partida, se não me engano, contra o Botafogo, ele jogou pelo meio, e eu acho que ele rende muito mais jogando pelo meio. Pela direita ele não tem velocidade para conseguir armar alguma jogada, ele fica muito isolado lá na lateral, não me agrada muito. Em relação ao Wesley e o Fábio Santos do mesmo lado, eu acho que defensivamente o Fábio Santos, ele do 1 contra 1 ele consegue bem, mas eu acho que o Wesley no 1 contra 1 com a bola no pé, ele tem segurado demais a bola em alguns casos, ele tem e sempre optando por cortar a bola para o meio e nunca levar para a linha de fundo. Eu acho que foi no jogo contra o Botafogo também, que ele virou um alvo fácil de marcação a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, que foi quando todos os jogadores do Botafogo perceberam que ele só cortava para dentro. E a partir do momento que ele só cortava para dentro, ele conseguia ser neutralizado facilmente. E acho que até o gol sai depois que ele saiu do jogo. Então, eu acho que é uma coisa que o Luxemburgo deveria conversar com ele para resolver sobre esse tipo de decisão que ele tem com a bola lá na frente. Bruno Filho, o que te parece esse pretenso time? Primeiro, sobrinho. Pois não, sobrinho. Não, só para não deixar passar, eu queria fazer uma menção aqui. Porque quando a gente tem que criticar, eu acho que a gente tem que criticar, mas também quando tem que elogiar, não podemos nos furtar de fazer isso. Eu queria fazer uma menção à partida que fez o Matheus Bidu sexta-feira contra o Botafogo. Foi uma partida, na minha opinião, muito boa. Ele foi um dos melhores jogadores do time. Estou falando isso porque nós criticamos demais o Bidu no jogo contra o Fortaleza, né, em Fortaleza. Então tá certo criticar, falhou e tal, mas não sei se vocês concordam, mas ele fez uma partida decente contra o Botafogo na sexta-feira, só para não deixar passar. Nós vamos discutir a história do Botafogo e do Grêmio já, só deixa eu adiantar aqui, pelo caminhar da hora,
com o Bruno Filho. Põe o campo aí de novo, Otávio. Bruno, o que te parece essa escalação? O Léo, por exemplo, não gosta do Matias Rojas empurrado lá do lado direito. Eu até entendo que é para abrir para o campo esquerdo e ele poder bater no gol, mas isso ele faria no meio também. Queria te ouvir, Gabriel Moscardo, que eu citei que não está bem, Fábio Santos e o Wesley, que os dois juntos não marcam o Marinho. Quero te ouvir, Bruno Filho. Bom, eu vou começar pelo Wesley, que eu conheço pouco, comecei a vê-lo há pouco tempo, mas eu concordo, acho que foi aí com o Chico que falou, o Léo, né? Eu acho um bom jogador, eu acho um jogador proveitoso. Mas eu queria dizer o seguinte, o futebol está se perdendo no Brasil por ele próprio. Ele criou um grave defeito, porque aqui todo mundo acha que é o Arjen Robben, né? Foi o Arjen Robben que inventou essa história de jogar com a perna trocada, cortar e bater com a perna oposta, né? Ele e o Isso Ribéry virou uma no Bayern moda. de Munique de 2013. Era um cortando pro lado da perna. Fazia isso, né? Então, o que acontece? O futebol não é isso. O futebol ele tem que alargar o campo. Isso no meu conceito. Eu não sou treinador e entendo muito pouco de futebol. Mas o futebol tem que alargar o campo. O futebol tem que ter ponteiro que jogue com o pé certo do lado certo. Porque você alarga o campo, vai no fundo, faz o cruzamento. Agora, hoje no futebol, que está, desculpa a expressão, me enchendo o saco, é todo mundo jogar com o pé trocado, cortar para dentro e chutar no gol. Chuta 812 bolas, 814 bate na zaga. Ou alguém tem visto algum gol de fora da área? A não ser esse de ontem aí do jogo, da final, que o rapaz pegou de primeira e tudo, mas é outro tipo de jogada. Pois não, pode dizer. Não, o Wellington Rato tirou a gente da Copa do Brasil exatamente na posição que você está falando, cortou e bateu no ângulo. Tudo bem, quantos outros erraram? Quantos outros gols você viu? Esse negócio de ponteiro, jogou pelo lado, tem que ir no fundo. Não tem jogador para ir no fundo? Fabrica. Agora, esse negócio de cortar, Matias Roca, porque ele corta, ele bate com o pé esquerdo, porque o outro corta, o Marinho bate não sei o quê, eu não gosto. É minha opinião, eu acho que não presta esse tipo de jogada. O Moscardo é muito jovem ainda, é um jogador jovem, logicamente que ele não vai ter uma regularidade de outro que faz aniversário hoje, que é o amigo Clodoaldo, né? Se você quiser que o Clodoaldo, que o Moscardo seja o Clodoaldo, ainda é muito cedo. E acho que o Corinthians, o Tavinho disse bem, o Léo disse bem também. É o que tem de melhor lá. Não tem mais o que fazer. Eu acho a zaga muito boa. Os dois zagueiros de dentro, o Gil e o Veríssimo, são dois bons zagueiros. O Fábio Santos é veterano, faz o que é possível fazer. E o Fagner é veterano também, faz o que é possível fazer. Eu não sei. O Cássio é um goleiro firme, que está lá há 12 anos, não está de brincadeira. Não sei, o Corinthians tem isso para apresentar. E o Chico tem razão quando ele diz: a instituição Corinthians é muito maior do que o Fortaleza, isso não tem a dúvida. Mas, infelizmente, a instituição não está ganhando o jogo. Quem está ganhando o jogo são os jogadores. Vamos esperar que o Vanderlei tenha sorte na escalação e o Corinthians possa fazer uma margem nesse placar. Antes de ir para o Sobrinho e para o Otávio, que não falaram a respeito da escalação ainda, o Léo levantou o dedo lá. Pois não, Léo? Eu só gostaria de completar que, dentro do que eu disse que o Corinthians é o que tem de melhor, que está nessa possível escalação, na minha concepção, os melhores para esse tipo de jogo são os veteranos. Eu não optaria por algum outro jogador que não seja Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos, Cássio, Gil. Esse tipo de jogador é o jogador que está acostumado com esse tipo de jogo e mesmo com a idade avançada, eles conseguem chamar a responsabilidade, conseguem definir um jogo para o Corinthians de classificação ou de eliminação por conta da experiência que eles têm. Só que eu gostaria de completar isso. Pois é, Otávio, volta o campo que eu vou provocar o Chico Sobrinho e depois eu vou para você dar a sua opinião. Se eu pudesse mexer no campinho, que eu não posso porque eu não estou controlando o programa, o meu time jogaria com o Maicon do lado esquerdo, no lugar do Fábio Santos. Eu estou falando isso há meses eu estou dizendo isso. Fábio Santos fora do time. Aqui atrás vem o Fausto de volta no jogo. E como não tem o Maicon, vem o Juliano, com o Renato Augusto de um lado e o Matias Rojas do outro. O Yuri Alberto na frente e para ajudar no corredor o Romero. Esse era o time que eu começaria jogando
contra o Fortaleza. Eu te provoquei agora, sobrinho. Nossa, Tata, você faria uma série de alterações aí no campinho, né? Só para eu entender, você deslocaria o Maicon no lugar do Fábio Santos, tiraria Isso. o Moscardo e colocaria o Juliano, Não, e Fausto na Vera. frente, ao Fausto invés Vera. do Wesley, o Romero, é isso? Não, você acertou em parte. Maicon no lugar de Fábio Santos, banco. Moscardo, banco, Sim, Fausto Vera. Para compor o meio de sim. campo, Juliano. Juliano, Fausto Vera, Renato e Matias Rojas. Tirava o Wesley e colocava o Romero para fechar aquele corredor. E quero ver quem é que ia ganhar do Corinthians em cima disso que o Léo acabou de falar. Semifinal de Eu, Copa Sul-Americana não é para moleque, sobrinho. eu vou discordar de um desses movimentos aí que você falou. Eu jamais deslocaria o Maicon para a lateral esquerda. Acho que, principalmente porque ele não é lateral, ele teria que ter, vamos dizer assim, uma adaptação àquela posição, porque ele está jogando bem mais para o meio. Então, às vezes ele cobre o lateral, mas ele não é um lateral. E aí tem a questão do tal do Marinho ali, que vai jogar por ali, né? Então eu não faria essa alteração do Maicon para lá. Não acho que o Michael esteja jogando bem, acho que ele tá abaixo do que ele poderia fazer. Eu gosto particularmente do Juliano nessa posição. Eu colocaria o Juliano para começar. E na esquerda, pô, eu não sei porque que ele não dá uma oportunidade logo de cara para o Mosquito. O Mosquito já mostrou que voltou bem da contusão. Toda vez que ele está entrando, ele está contribuindo com o time. Até o Romero melhorou. O Romero melhorou bastante, jogou muito bem os 2 jogos que ele entrou agora. Mas eu acho que o Wesley ainda está muito cru para um jogo desse tamanho. Ele está toda hora fazendo aquilo que o Bruno falou, partindo para cima achando que é o Robin. E aí só uma reparação histórica, né, Bruno? Quem inventou isso aí foi o Zé Sérgio, né? Na década de 80, de jogar na esquerda com o pé direito, né? Então, eu acho que nem Aí todo mundo... acho que há uma Diga, Bruno. discussão aí se foi o Zé Sérgio ou se foi o Júnior Capacete, né? Eu tô para Não, mas o pensar Júnior aqui não é quem é que ponta, né? foi. O Júnior é Não, tudo bem, mas lateral, fez né? o. Eu tô dizendo Sim, ponta. mas fazia o corte pro meio. Jogava aqui e fazia o corte pro meio. Fazia o mesmo movimento, né? Mas estou dizendo, o ponto avançado, o primeiro que eu vi, pelo menos, fazer isso foi o Zé Sérgio na década de 80. Diga, Bruno. Mas vocês estão confundindo o que eu falei. O Zé Sérgio ele fazia isso, o Paulo Egídio também fazia, só que eles não Paulo chutavam no Egídio, gol. Eles não chutavam no gol. O Zé Sérgio não chutava no entendi. gol, de fora da área. Ele fazia isso para servir algum companheiro. Teve outros também, não foram só esses dois, não. Mas eles não chutavam no gol. É isso que eu quis dizer. Hoje tem essa mania de você cortar, qualquer hora você já manda uma balada. A maioria dá nas costas do zagueiro, pega na cabeça, o cara tira e fica esse vai-vai. Eu estava vendo agora isso acontecer no primeiro tempo de América e Vasco. Mesma coisa. Todos os times brasileiros estão jogando desse jeito, com o tal do pé trocado. É isso. Uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, foi o Roger Guedes, que, na minha opinião, tem aquele negócio de Renato dependência, para mim é a Roger dependência. Perdemos o Roger e isso aí fez uma diferença muito grande. Eu tô com o Léo, eu gosto mais do Rojas jogando pelo meio. Acho que contra o Botafogo ele jogou centralizado, ele fez uma partida muito boa. Agora, para ele jogar no meio, tem que ver como é que faz as pontas, né? Como é que você abre. Talvez Romero num lado e o Wesley no outro, e tira alguém do meio, não sei. Isso aí é uma questão de adaptação jogo a jogo. Essa escalação que está aí, eu só faria essa alteração. Tiraria o Wesley e colocaria o Mosquito na esquerda. Tá feita a observação. Otávio Muniz, você levantou o dedo, você ainda não falou da escalação que você mesmo trouxe aí. Fecha seu microfone, senão vai dar microfonia. Isso. Então, só para completar, o Otávio trouxe essa escalação, não é baseado no entendimento dele, apesar de que ele acompanha Corinthians 24 horas por dia. É no entendimento de todos os caras que cobriram o Corinthians durante esses dias que apresentaram essa escalação. É esse o time que tem que jogar, senhor Muniz? Só para completar o assunto do que estava falando dos pontas, né, de como funciona o futebol, eu concordo com o ponto do Bruno Filho e do Chico Sobrinho. Acho que o futebol, né, apesar dele ter toda a construção tática, de você ter um jeito muito explícito de jogar, você tem que variar, né, as suas jogadas. Tanto que, para reforçar o ponto dos dois, o melhor time do mundo e o segundo melhor time do mundo, eles fazem isso um inteiro e um pela metade. O Manchester City ele joga com o Jack Grealish aberto na esquerda,
um canhoto. E joga com o Bernardo Silva aberto na direita, um destro. Tudo isso para suportar as infiltrações do Kevin De Bruyne e o Haaland na área. O Real Madrid, que é o segundo melhor time do mundo, que infelizmente foi desclassificado pelo Manchester City, é um time que eu gosto muito porque ele joga com o Vinícius Júnior, que é um ponto extremamente habilidoso, que corta para dentro, corta para o lado, corta para frente, corta para trás. Isso não precisa provar para ninguém. E o Rodrigo aberto na direita. Já foi o Valverde também fez esse papel. Que também faz funções de como cobrir o lateral, faz funções de cruzar na área. Então esse só é o reforço do ponto do Bruno Filho e do Chico Sobrinho. Questão do Corinthians, eu acho que realmente isso é o melhor que a gente tem. O Fábio Santos, o problema dele estar jogando mal é a inconsistência dele. O Fábio Santos ele vem trazendo jogos muito ruins e jogos muito bons. Além de trazer a qualidade do pênalti, que isso é uma vez ou outra. O Fábio Santos ele traz uma inconstância e isso traz insegurança. Não acho que tenha que trazer o Maicon para a lateral esquerda. Discordo do Chico e acho que ele faz bons jogos. Tem feito bastante bons jogos. A questão do Moscardo, eu acho que tem que manter ele no time porque você perde jogador de elenco. O Moscardo é muito bom jogador, ele tem muita qualidade. Não acho que seja a hora de bancar, dar um banquinho para ele. Acho que tem que deixar isso pro Brasileirão. E a questão do Matias Rojas, cara, isso envolve muitos pontos, porque o Corinthians ele tenta jogar um futebol muito posicional e deixa o Rojas encostado na direita, não pode jogar ele para dentro, não pode tentar um passe, uma infiltração pelo meio, pela esquerda do campo, e a gente fica com aquele cara engessado na direita com muita qualidade. Isso me assusta, porque já vi indícios em rede social de gente tentando começar a queimar o jogador que é muito bom. O cara era um craque no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino não é qualquer coisa, tem grandes times. Então o Rojas ele tem que ser mais aproveitado, e eu concordo com o Chico Sobrinho, mais por dentro, jogando como um 10, uma formação 4-4-2 com o Losango, como ele jogou assim na partida de volta contra o América Mineiro, que foi a estreia dele. Fez uma partida excelente, eu acho que é na posição que ele rende mais, Tatá. Muito bem, as cartas estão colocadas na mesa, todo mundo deu as suas opiniões, ainda vamos voltar nesse assunto no rabicho do programa, para que cada um apresente a sua expectativa de placar. Já disse, aqui não se dá palpite, né? Com profissionais dessa categoria, conhecedores de futebol, eu não uso a expressão palpite, palpite é para curioso, não é para nós que acompanhamos Corinthians todos os dias. Pois bem, nós estamos aí caminhando para a parte final do programa, mas eu queria rapidamente mostrar aqui o que aconteceu contra o Grêmio, né? Que foi um jogo maluco, né? Começamos perdendo, aí viramos o jogo. Desde que o time esteja bem escalado, com todas as peças no lugar. Nós podemos ter um meio de campo e um ataque incisivos. Que eu já estava no estádio e todas as pessoas que estavam assistindo, por conta dessa informação. O Corinthians nunca saiu perdendo de 2-0 dentro da arena. E mesmo assim conseguiu virar o jogo. No final, realmente, foi um pênalti escandaloso. O que irrita da arbitragem brasileira hoje é que eles brigam com a imagem. Se você pega o áudio do VAR, o árbitro do VAR, ele está brigando com a imagem. Não é possível que o cara que está do lado dele, dentro da salinha, não dá um soco no braço dele e fala assim, o que você está falando? Como você está falando que a bola não pegou no braço? O Brasil inteiro está vendo. Eu não sei se a pressão dentro da salinha lá é muito grande, que acaba fazendo eles ficarem confusos sobre as informações que eles estão enxergando, mas a frase é essa, eles brigam contra a imagem. Isso irrita demais, como não só no jogo do Corinthians isso aconteceu em diversos jogos desse ano, que até um exemplo rápido aqui, teve um pênalti dado para o Mirassol contra a Ponte Preta na Série B, acho que foi sexta-feira, foi esse final de semana. Foi um absurdo, assim, a bola pega 100% na barriga do jogador, no VAR os caras dão o pênalti e o juiz dá o pênalti. Então é ridículo, mas em relação ao Corinthians, eu acho que esse jogo, como o Chico falou, conseguiu dar uma confiança maior, conseguindo reagir dentro de um resultado ruim dentro da partida. Eu vou lá com o Bruno Filho já para falar de Corinthians 1, Botafogo 0, mas o Otávio levantou a mão. Pois não, Otávio? Passaram os melhores momentos agora, e eu só queria explicitar para vocês, se vocês estiverem vendo no YouTube, vocês podem voltar um pouco o vídeo. Os 4 gols que o Corinthians tomou foram pelo lado esquerdo da defesa.
Então, espero muito que o Vanderlei Luxemburgo, que não vem fazendo um bom trabalho, todo mundo sabe, tenha corrigido isso. Contra o Botafogo parece que corrigiu um pouco. Só quero fazer um comentário rapidinho que durante os 3 gols, que a gente fez muito rápido, nem sei quanto tempo foi, o Corinthians começou a jogar com vontade, com amor. O sangue começava a ferver nos jogadores. Isso a gente viu no rival aí da Vila Sônia. Vocês podem ver que eles jogaram a Copa do Brasil como se fosse a Copa do Mundo, mas isso é um ato admirável. Se eu pudesse fazer um pedido para todos, joguem com raça. A raça que o estádio traz, a raça que os torcedores trazem em rede social, na rua. Cara, todo mundo apoiando antes de decisão, para jogar com resiliência, com raça. Eu só queria deixar esse ponto, porque para vocês verem os 4 gols que a gente tomou e a atitude do time durante os 3 gols da primeira virada do jogo, né? Pois é, praticamente uma súplica, né, o que você acabou de fazer. Vamos ver o jogo do Botafogo, que foi sexta-feira, né, o Corinthians jogou segunda e sexta, e aí, o Lipe até propôs aqui, né, Bruno Filho, no nosso grupo, né, da gente falar do uniforme, um dos mais feios da história do Corinthians, né, esse uniforme não é Corinthians em lugar nenhum, pelo menos para mim não, Corinthians é branco, preto e branco, ou camisa listrada, o resto é tudo invenção de moda. Porque todo mundo ganha, todo mundo perde, não é do jeito que parece. E o Corinthians precisa melhorar, como alguém disse aí, o Tavinho, né? Tem só 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Então, 6, Bruno. Precisa se afastar. Né? Deixa eu ver a classificação do Campeonato Brasileiro. Já vimos os melhores momentos, estamos para lá da última parte do programa, os últimos minutos do programa. Deixa eu ver como é que ficou a classificação do Brasileiro, porque o Corinthians volta a jogar no próximo sábado contra o São Paulo no Morumbi. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians na 10ª posição. Portanto, o Corinthians está a 6 pontos e não 3 pontos, como disse o Chico Sobrinho. Eu ia até corrigir você na hora, mas esperei apresentar a classificação. Nós estamos a 6 pontos da zona do rebaixamento, né? Tá certo? O Santos, você que falou, 3 pontos, tá bom. Então o Santos tem 24 e nós temos... Fui eu que falei, Tata. Eu estava ainda com a classificação antes da partida do Botafogo. Falei bobagem. É de 6 pontos. Portanto, o Corinthians tem 30 pontos, tem 6 pontos, apenas uma vitória de diferença, portanto, tem uma margem. E lembrar que o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, está 8 pontos à frente do Corinthians, com 4 vitórias a mais, o que é realmente inacreditável. Pois é, minha gente, 1 hora é muito pouco, nós vamos ter que pensar em mais. Eu já falei isso uma porção de vezes, o Otávio levantou o dedo, quer falar. Diga, Otávio. Não, só para explicar o recorte que eu fiz, que ele foi meio desabitual, só para mostrar que o Corinthians está na 10ª posição e o pessoal acima da gente está 37, 38. Então, a primeira preocupação nossa é tomar uma certa distância do pessoal que está de baixo, que a gente está 6 pontos da zona de rebaixamento. Tem que parar de se preocupar para aí a gente começar a pegar Atlético Mineiro. A gente já perdeu o confronto direto contra o Fortaleza, mas vamos pegar o Atlético Mineiro, pegar o pessoal de cima e fazer bons jogos para a gente conseguir disputar uma vaga na Libertadores. Quem sabe esse não é o pensamento atual, né? Pois é, o Corinthians tem que jogar no sábado lá na Vila Sônia, como disse o Sobrinho, e tem que jogar para ganhar o jogo, e de terça para sábado tem um monte de tempo para descansar, tem que jogar com o time titular, e tudo isso vai passar pela terça-feira. Vai passar pelo jogo contra o Fortaleza. Classificado não, que não vai sair, mas ganhando a primeira partida da semifinal, vai enfrentar o campeão da Copa do Brasil, e é ruim, como é ruim para lá, é ruim para cá também. Bom, senhores, vamos ao final do programa. Só passar aqui alguns dados que eu levantei, e eu puxei aqui pelo Scout, né? Resultado mais comum entre Corinthians e Fortaleza é 2-0 para o Corinthians quando joga em casa. Os 3 últimos jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, Corinthians jogando em casa com Fortaleza, 7 vezes, 7 vitórias, 3 empates, e o Fortaleza ganhou um total de, jogando contra nós, na nossa casa, de... Niente, Pernáquia. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo primeiro da semifinal da Sul-Americana. Vou começar me despedindo do nosso Léo Bruno lá em San Diego, na Califórnia. Léo, placar pro jogo. Vamos, filho, vamos, força. Eu acredito que o Corinthians vai ganhar por 1 gol de diferença, como sempre. Não sei se vai ser 2-1, 1-0, mas acho que eu vou ficar com 2-1.
E só quero que o Luxemburgo ele consiga ter a consciência de que, por exemplo, o Yuri Alberto ele não é um cara intocável dentro do time. Ele pode sair dentro dos 90 minutos, ele pode dar uma chance para o Felipe Augusto, por exemplo, porque o Yuri Alberto está quebrando a bola e se ele continuar quebrando a bola desse jeito pode ser complicado para a gente contra o Fortaleza. Não, Léo, Léo, pelo amor de Deus, não fala Obrigado, isso. Léo. Obrigado, Léo. Sobrinho vai se despedir já falando Obrigado. não, pelo amor de Deus, e o placar, sobrinho. Não, eu vou aproveitar, vou me despedir, mas vou pedir para o Léo não falar isso. Não tem que nada de Felipe Augusto, Léo. Tem que deixar o moleque Yuri Alberto lá. Ele ainda vai dar muita alegria pra gente, viu? Ele tá pisando na 2-0, bola, ele pisa na bola. 2-0 e ele faz gol amanhã, hein? O meu menino Yuri Alberto, ele faz gol. Tá bom, vamos ver. Bruno Filho, e aí? Corinthians e Fortaleza na Arena. Você vai estar aí na Paraíba, em João Pessoa, mais precisamente no Cabedelo, né? Acompanhando tudo pela televisão. O que vai acontecer, Bruno Filho? Eu sei que você não é adivinho, mas diga lá, seu Bruno. Eu costumo errar muito o que eu falo de placares e tudo, mas primeiro eu queria dizer que o São Paulo, né, que vocês chamam aí de time da Vila Sônia, vai enfrentar o Corinthians no sábado e o Corinthians certamente vai jogar com o time reserva. Até porque ele joga no sábado, viaja para Fortaleza para jogar na terça-feira a partida de volta contra o Fortaleza. Uma coisa é você jogar amanhã e jogar no sábado, as duas em casa, sem viajar. Outra coisa é você jogar sábado e ter que viajar para Fortaleza. Então, no jogo de sábado, o Vanderlei vai ter que pôr o time em reserva, não pode abusar num campeonato importante. Eu acho que o jogo vai ser 1-0 para o Corinthians. 1-0 é uma vitória e vai carregar uma vitória lá para Fortaleza, vai ganhar a partida. E vou até dizer que o Renato Augusto vai fazer o gol, já que o Chico citou do Yuri. Talvez o Yuri faça um, como ele disse. Mas eu acho que o gol vai ser do Renato Augusto e vai ser 1-0. Beleza, Bruno Filho, obrigado. Otávio Muniz, e aí? O que vai acontecer no jogo desta terça pela Sul-Americana Primeira Semi? Bom, eu acho que o Corinthians ele tem que entrar num hiato de espaço-tempo e focar a cabeça, centralizar nisso, porque é o jogo mais importante do ano até agora. Nós fizemos um bom resultado contra o Botafogo, deixa o São Paulo lá esperar, joga a taça lá pra cima, deixa eles mostrarem a taça, temos 3 mesmo. E falando em 3-1, gol do Yuri Alberto. Eu acho que o Corinthians vai vingar, eu acho que a gente vai pra cima dessa Sul-Americana, eu acho que a gente vai com 2 gols de vantagem para Fortaleza. Diga, Léo, antes da gente ir embora. Falando em 3 também, a gente só tem 3 jogos esse ano. A gente não vai cair no Brasileiro, são 3 jogos. A gente precisa ganhar pelo menos 2 e a gente precisa passar nos 3 jogos da Sul-Americana. Esse é o nosso ano. Abraço. É isso aí, a final é lá em Maldonado. Eu sou mais humilde que os meus companheiros. Acho que o Corinthians vai de 1-1 contra o Fortaleza, vai empatar em Fortaleza e o Cássio vai garantir a nossa vida de novo. E se for para a final da Sul-Americana, já vou avisar, nós vamos pôr a perua para rodar aqui, colocar ela bonitinha na revisão, que nós vamos para Maldonado assistir o jogo, vamos de carro, dá para ir sossegado, dormimos no meio do caminho. Pois é, pessoal, infelizmente já acabou, estamos indo embora. Obrigado ao Chico Sobrinho, ao Bruno Filho, ao Léo, ao Otávio Muniz. Hoje não teve nosso Luiz Felipe, que estava com outras atividades, estará conosco no próximo programa. Vamos torcer para o Corinthians nessa Sul-Americana, porque o Corinthians precisa de mais. Para você que esteve em todas as plataformas conosco, um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. Aqui é o Corinthians em marcha! Vai Corinthians, vai Corinthians! Pelo National Sport Channel, isto é esporte. Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva.
National Sports Channel. Isto é esporte.